Fala galera, meu nome é Matheus, sou estudante de Engenharia Elétrica na ITEP e estou cursando Instrumentação e Sistemas de Controle com o professor William Bertassi. Aqui vou explicar um pouquinho sobre redes industriais e dar alguns exemplos. Redes industriais é uma rede de comunicação entre máquinas e sistemas de controle, ou seja, uma automação industrial. Ela consiste em protocolos de comunicação usados para supervisionar e gerenciar processos, através da troca de informações entre receptores, computadores e atuadores. Exemplos de redes industriais: Profibus, Modbus, Profinet, Ethernet Industrial, ASI, DeviceNet, HART, RS-232 e RS-485. Esses dois últimos são padrões de transmissão físicos. Profibus é um protocolo desenvolvido por um grupo aberto independente de fornecedores. Eles desenvolveram um sistema que pode controlar quaisquer equipamentos que geram uma integração das diversas fabricantes em uma única rede, no qual pode se chamar de interoperabilidade e intercabiabilidade. Interoperabilidade é a capacidade de equipamentos de diversos fabricantes e funcionalidades estabelecerem uma comunicação entre si. Intercabiabilidade é a capacidade de trocar um equipamento por outro, mesmo que de fabricantes diferentes, sem sofrer danos na rede. Protocolos Profibus. Profibus DP, periférico descentralizado, foi desenvolvido para operar com uma alta velocidade e conexão de baixo custo, e é utilizado na comunicação entre sistemas de controle de automação e seus respectivos liga e desliga distribuídos no nível do dispositivo. Utilizando esse protocolo de comunicação, é possível controlar e monitorar equipamentos de diferentes funções, porém todos necessários para o processo, como por exemplo, CLPs, IHMs, soft starter, atuadores, sensores, entre outros. Protocolos Profibus. Profibus PA, automação de processo. Essa tecnologia define os parâmetros e blocos de função para dispositivos de automação de processo, tais como transmissores, válvulas e posicionadores, não sendo necessário o uso de controladores, CLP. Sua característica é a transmissão intrinsecamente segura, o que faz com que ele possa ser usado em ambientes onde existe o perigo de explosão. É indicado para controlar variáveis digitais em linhas de produção seriada ou células integradas de manufatura. Classificação dos dispositivos DP. Mestre DP Classe 1. São controladores responsáveis pelo controle do escravo continuamente, executando uma ordem definida de tarefas, que se repetem. Este mestre tem o maior grau de prioridade na rede, existindo apenas um em cada uma. O dispositivo mestre mais comum é o controlador lógico programável, CLP. Mestre DP Classe 2. São os programadores, dispositivos de configuração ou sistemas de supervisão. São utilizados para a configuração da rede. Eles entram em contato com os escravos quando o operador precisa fazer alguma configuração secundária, algo que seja importante, mas que não interfira na comunicação entre os escravos e o mestre classe 1. Escravo DP é um dispositivo periférico, dispositivo de entrada e saída, inversores de frequência, IHM, válvulas e etc., que coleta informações de entrada e ou atua sobre o processo com informações oriundas da própria rede. A quantidade de informações de entrada e saída depende do tipo de dispositivo. Classificação dos dispositivos PA. Mestres Classe 1. Responsável pelas operações cíclicas e controle das malhas abertas e fechadas do sistema de controle e automação, CLP. Mestres Classe 2. Responsável pelos acessos acíclicos dos parâmetros e funções dos equipamentos PA, estação de engenharia ou estação de operação, Semática PDM ou Commonwealth ou Pactor. Acopladores. Couplers são dispositivos utilizados para traduzir as características físicas entre o Profibus DP e o Profibus PA. São transparentes para os mestres, pois não possuem endereço físico no barramento. Além disso, atendem a aplicações seguras, EX e não EX, definindo e limitando o número máximo de equipamentos em cada segmento PA. Este número depende, entre outros fatores, da somatória das correntes quiescentes, de falhas dos equipamentos FDE e distâncias envolvidas no cabeamento. Link Device são dispositivos utilizados como escravos da rede Profibus DP e mestres da rede Profibus PA.
São utilizados para se conseguir altas velocidades de até 12 megabits por segundo no barramento UDP. Eles possuem endereço físico no barramento e permitem que sejam acoplados até 5 couplers, mas limitem o número de equipamentos de 30 em um barramento não EX e 10 em um barramento EX. Com isso, aumentam a capacidade de endereçamento da Profinet. Evolução da rede Profibus. O Profinet também traz as redes industriais para se comunicar com sistemas e aplicativos de negócios, além de facilitar sua adoção, simplificando conexões de campo, componentes necessários e configurações exigidas. Seu objetivo é integrar a rede de automação às redes Ethernet comercial, evitando a utilização de múltiplos protocolos. Vantagens: a diversidade de marcas fornecendo os mais diversos componentes para a Profinet garantem que aplicações sejam feitas de forma completa e com custo adequado. Uma rede industrial de alta confiabilidade e disponibilidade por conta dos padrões e protocolos de comunicação utilizados. A integração com alguns dos mais conhecidos padrões de Fieldbus adotados pela indústria proporciona que a nova tecnologia converse com as instalações já realizadas. A força da associação Profibus e Profinet dá um grande apoio institucional e técnico, já que definições de padrões, publicação de informações, criação de grupos de estudos, formação e certificação de profissionais e empresas é realizado por ela. Classificação dos dispositivos Profinet. Controlador. Normalmente, um controlador lógico programável, CLP, ou um sistema de controle distribuído, DCS, onde o programa de automação é executado. O controlador envia dados de saída para alguns dispositivos e recebe dados de entrada de outros. Dispositivos são sensores ou atuadores conectados ao controlador através de cabos Ethernet. Esses dispositivos recebem dados de saída do controlador e enviam dados de entrada para o controlador. Supervisor: PCs, interfaces homem-máquina, IHM, ou outros dispositivos de monitoramento, comissionamento ou diagnóstico. DeviceNet é um protocolo de comunicação aberto, utilizado em automação industrial. Ela oferece suporte à comunicação entre sensores, atuadores e dispositivos de nível mais alto, como controladores programáveis e computadores. O que é DeviceNet? É uma rede de comunicação industrial responsável por interligar IHMs, CLPs, inversores de frequências, câmeras de inspeção, entre outros dispositivos. Porém, cada dispositivo ligado a esta rede representa um nó. Características: topologia tronco, trunk line. Conectado a diversas derivações, drop lines, essas pequenas derivações não podem ficar mais do que 6 metros de distância do tronco. Alimentação: os dispositivos são alimentados pela própria rede, onde é fornecida essa alimentação para a maioria dos sensores conectados a ela. Configuração: a rede também suporta diversos tipos de troca de dados, como cíclicas, pulled e strobed. Já na sua configuração, podemos configurar entre multimaster ou mestre-escravo. Nós permite ter até 64 nós e o tamanho da rede de ponta a ponta dependerá de sua taxa de transmissão. Rede CAN utiliza o CAN Controller Area Network para a camada de link de dados e CIP, Common Industrial Protocol, para as camadas superiores da rede. Condutores: os condutores são organizados em 2 pares de fio e uma malha, onde o par de fios vermelho e preto é responsável pela alimentação dos equipamentos e o par de fios branco e azul é responsável pela transmissão de dados. Aqui traz exemplo de um cabo com os fios grosso, fino e o flat. HART, Highway Addressable Remote Transducer, via de dados endereçável por transdutor remoto. O HART é utilizado para a comunicação entre dispositivos de campo inteligentes em um sistema de controle. Ele foi o primeiro protocolo digital de comunicação bidirecional a não afetar o sinal analógico de controle. O padrão fornece 2 canais de comunicação simultâneos. O sinal analógico transmite a variável medida, enquanto o sinal digital é utilizado para levar informações adicionais do dispositivo. O protocolo opera segundo o padrão mestre-escravo, onde o escravo somente transmitirá uma mensagem se houver uma requisição do mestre, ou seja, um instrumento de campo só irá enviar informações quando receber uma requisição do sistema de controle. Características: projeto simples, de fácil operação e manutenção, compatibilidade com a instrumentação analógica,
sinal analógico e comunicação digital, opção de comunicação ponto a ponto ou multidrop, flexível acesso de dados usando até 2 mestres, suporta equipamentos multivariáveis, 500 milissegundos de tempo de resposta com até 2 transações e compatível com produtos e outros protocolos de vários fornecedores. Modbus. O protocolo Modbus é uma estrutura de mensagem aberta, utilizada para comunicação entre dispositivos mestre-escravo ou cliente-servidor. Equipamentos industriais utilizam o Modbus como protocolo de comunicação, devido às suas características. Este protocolo pode ser utilizado em uma vasta gama de aplicações, como instrumentos e equipamentos de laboratório, automação residencial, automação de navios, entre outros. Protocolo Modbus. O Modbus é um protocolo bastante utilizado no ramo da automação industrial, devido à sua simplicidade e à sua facilidade de implementação, podendo ser utilizado em diversos padrões de meios físicos diferentes, como o padrão RS-232, RS-485, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP. Comunicação Modbus. A velocidade de comunicação tem relação direta com o padrão em que está sendo utilizado, o comprimento da rede e o número de dispositivos conectados. Comunicação RS-232. O padrão RS-232 é utilizado apenas em comunicações do tipo ponto a ponto, ou seja, só admite 2 dispositivos na rede, que no caso do protocolo Modbus representa o mestre e um escravo. Velocidade RS-232. A velocidade máxima desse padrão está em torno de 115 kbps, mas em alguns casos podem ser encontradas taxas um pouco maiores. A distância máxima entre os dispositivos da rede está em torno de 30 metros. Comunicação RS-485. O padrão RS-485 é muito utilizado na indústria e, sem dúvida, é um dos padrões mais utilizados pelo protocolo Modbus. Velocidade RS-485. Esse padrão permite trabalhar com taxas de comunicação que podem chegar a 12 Mbps, em alguns casos de até 50 Mbps, sendo que, quanto maior a distância, menor a velocidade de comunicação. A distância máxima da rede está em torno de 1.200 metros, e o número máximo de dispositivos no barramento da rede é de 32. Comunicação Ethernet. O protocolo Modbus Ethernet possui algumas variações, podendo chegar a uma velocidade de 100 Mbps ou até mesmo 10 Gbps. A distância máxima varia de 100 metros até 200 metros, porém tudo isso depende das condições do cabo e da instalação. Por exemplo do cabo CAT5E e CAT5E blindado. Transmissão. No protocolo Modbus são definidos 2 modos de transmissão, ASCII-2 e RTU. RTU e ASCII-2 são modos em que a mensagem será transmitida. Isso significa dizer como será feita a transmissão dos bytes e como a mensagem será empacotada e desempacotada. Não é possível numa mesma rede utilizar os 2 tipos de comunicação, ou seja, todos os equipamentos devem estar operando utilizando o mesmo protocolo, transmissão ASCII-2. Quando os equipamentos são configurados para se comunicarem em uma rede Modbus usando ASCII-2, cada byte em uma mensagem é enviada como 2 caracteres ASCII-2. Apesar de gerar mensagens legíveis pela tabela ASCII-2, esse modo consome mais recursos da rede. Vantagens. A principal vantagem desta modalidade é que permite que os intervalos de tempo sejam cerca de 1 segundo para correr entre os caracteres sem causar erro. Os dispositivos sempre estão monitorando a rede para o início de uma mensagem. Sendo assim, quando uma mensagem é iniciada pelo mestre, todos os dispositivos da rede decodificam o campo de endereço para determinar qual escravo deve receber a mensagem. O início de uma mensagem é reconhecido pelo caractere 2 pontinhos. Transmissão RTU. No modo RTU, cada mensagem de 8 bits contém 2 caracteres hexadecimais de 4 bits. Vantagem em relação ao ASCII-2. A maior densidade de caracteres permite um melhor processamento de dados para o mesmo baud rate em relação ao ASCII-2. Industrial Ethernet. A Industrial Ethernet trouxe a solução para a maioria das arquiteturas de computação existentes e a promessa de simples escalabilidade para todas as topologias e tamanhos de rede. Para aplicações da indústria, foi necessário que a rede pudesse atender a uma nova realidade e não mudasse o padrão de acordo com a IEEE 802-3,
sendo essas características abaixo necessárias para a criação dela. Aplicação em ambientes severos, hardware, temperatura de 75 graus a menos 35 graus, exemplo, proteção mecânica especial, IP, grau de proteção alto, suporte vibração e impacto, alta imunidade a ruídos, EMI, arranjos de alta disponibilidade, redundâncias e uso de protocolos industriais. O que é? É uma rede que oferece a possibilidade de contar com uma grande quantidade de dados, disponibilizando pontos de acesso em diferentes locais da linha de produção. Além disso, também passa a transmitir dados de imagem e texto, desenvolvendo diagnósticos e relatórios detalhados e ricos. Também podemos destacar a possibilidade de configuração, suporte e manutenção remoto. O padrão Ethernet industrial é utilizado para a troca de informações ágil e estável entre sistemas e dispositivos inteligentes. E, para isso, pode utilizar uma série de protocolos de comunicação, sendo os mais comuns os do tipo Profinet, Ethernet IP, Ethercat e OPC-UA. As mídias de conexão que permitem acesso a meio são cabo coaxial, conexão de cabo RJ45, fibra óptica e rede sem fio, Wi-Fi. Protocolo de comunicação. As redes Ethernet se baseiam no princípio de funcionamento do CSMA/CD na prática. O padrão trabalha enviando dados na rede e detectando colisões de pacotes. Através do funcionamento baseado no envio de pacote, estes são tratados através das colisões. Temos o conceito de encaminhamento, que demonstra os princípios de envio das informações. Ethernet é um padrão e tem seu princípio no envio e recebimento de pacotes de dados. Para que tudo isso funcione dentro de um sistema, é necessário uma arquitetura que tenha alguns componentes, tais como switches, gateways, firewall, entre outros, desenhados de forma a obter um arranjo que haja integridade, segurança, disponibilidade e sincronização. Benefício da internet industrial: rede simples de projetar e implantar, componentes de baixo custo comparados a outras redes. Permite diversos protocolos dentro do padrão. Rede padronizada por normas em constante evolução. Pode ser aplicada desde ambientes domésticos até industriais. Componentes especiais. Rede interoperável e escalar. Características: o elevado volume de dados e alta velocidade de troca de informações que o padrão permite são essenciais para a dinâmica de comunicação ágil entre os elementos que atuam nos processos ligados à indústria. Dessa forma, ao se utilizar um protocolo industrial compatível com a rede Ethernet, é possível termos CLPs comunicando com sensores, atuadores, inversores de frequência, entrada e saída remotos, leitores RFID e toda a gama de equipamentos industriais. Protocolo ASI, Interface Sensor Actuator. Uma das principais ideias do projeto ASI era levar ao nível de sensores e atuadores os benefícios já alcançados nos níveis superiores da hierarquia de automação industrial. Dessa forma, a rede ASI foi concebida para complementar os demais sistemas e tornar mais simples e rápida as conexões dos sensores e atuadores com seus respectivos controladores. Requisitos: como ponto de partida para o desenvolvimento do ASI, foi elaborada uma lista de requisitos para o desenvolvimento de uma interface serial digital para sensores e atuadores. Interoperabilidade: sensores e atuadores de diferentes empresas poderão ser conectados a uma mesma interface serial digital. Baixo custo de conexão por nó e sem restrições de topologia de rede e de fácil manutenção. Cabeamento de 2 fios, de fácil uso e baixo custo, capaz de entregar tanto energia quanto dados. Confiabilidade: operacional alta em ambientes industriais severos. Baixo tempo de reação e comportamento determinístico. Cabos ASI: a rede ASI utiliza um cabo especial não blindado e perfilado, composto de 2 fios e transportando simultaneamente dados e alimentação para os elementos da rede. Este cabo é comumente conhecido como Yellow Flat Cable. Para aplicações que demandam potência maior, existem versões especiais indicadas por cores, como o cabo preto, Black Flat Cable, fornecendo até 30 volts DC, e o vermelho, Red Flat Cable, fornecendo até 230 volts. Cabos ASI: a conexão do cabo ASI é rápida, feita geralmente através de conectores vampiros, que perfuram o isolante do cabo e estabelecem o contato com os fios internos.
Na retirada das tomadas, em caso de modificação da fiação, o cabo retorna ao seu aspecto original, pois o seu isolante é autorregenerativo. Protocolo de comunicação. A troca de dados entre mestre e escravo no SI sempre consiste de um chamado do mestre, seguido por uma pausa e uma posterior resposta do escravo, também seguida de uma pausa. A pausa do mestre tem que ser mantida e checada pelo escravo, depois de receber o chamado do mestre, que representa a duração de 3 a 10 bits, 18 a 60 microsegundos. A pausa entre a resposta do escravo e o próximo chamado do mestre é a duração de tempo em que a rede estará ociosa após o fim de uma resposta do escravo. A especificação do mestre determina que a duração máxima desta pausa seja de 2 bits, 12 microsegundos, em operação normal, assegurando que o tempo de ciclo mantido há uma eficiência na transferência de 32%. RS-232 é um padrão de comunicação binária assíncrona entre dispositivos eletrônicos. A sigla RS-232 significa Padrão Recomendado 232, criada pela Electronics Industries Association. No protocolo de comunicação RS-232, caracteres são enviados um a um como um conjunto de bits. A codificação mais comumente usada é o Start-Stop assíncrono, que usa um bit de início, seguido por 8 bits de dados, possivelmente um bit de paridade, E1, 1,5 ou 2 bits, sendo então necessários pelo menos 10 bits para enviar um único caractere. Tal fato acarreta a necessidade de dividir por 1, fator de 10, a taxa de transmissão para obter a velocidade de transmissão. A alternativa mais comum ao Start-Stop assíncrono é o HDLC. O protocolo HDLC pode operar nos modos síncrono e assíncrono. Padronização do 232. Características elétricas como nível de tensão, taxa de sinalização, taxa de rotação dos sinais, nível máximo de tensão, comportamento de curto-circuito e carga máxima de capacitância. Características mecânicas da interface, conectores plugáveis e identificação dos pinos. Funções de cada circuito no conector da interface. Subconjuntos padrões de circuito da interface para aplicações selecionadas de telecomunicação. Faixa de tensão. Os pinos RS-232 possuem uma faixa de voltagem padrão de menos 15 a mais 15 volts para todos os pinos. As oscilações de tensão que ocorrem durante a transmissão de dados podem totalizar 30 volts. As portas RS-232 podem trabalhar com tensões tão baixas quanto menos 5 a mais 5 volts. A compatibilidade com diferentes tipos de equipamentos é responsável graças à grande variedade de tensões que o RS-232 pode usar. Isso também ajuda a minimizar a interferência, permitindo uma margem de ruído maior. Taxa de transmissão. A taxa de transmissão mede a velocidade de transmissão de dados entre duas portas e geralmente é considerada como bits por segundo. O protocolo RS-232 controla a taxa de transmissão. As taxas de transmissão geralmente caem no intervalo de 1200 a 19200. A partir de 1200, as taxas duplicam através das taxas de transmissão comuns de 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200. Comprimento do cabo. À medida que a taxa de transmissão aumenta, o cabo serial que conecta ao seu equipamento AV e seu sistema de controle deve diminuir, gerando um cabo de 100 pés é apropriado para 1200 a 2400 pounds. Para 9600 pounds, seu cabo deve ter um comprimento máximo de 50 pés e você precisa encurtá-lo para 20 pés, caso esteja transmitindo a 19200. Comunicação. As configurações do software devem ser idênticas para a comunicação correta entre os dispositivos. A taxa de bounce é um parâmetro que deve coincidir em ambos os sistemas. Bits de dados, paridade e bits de parada são outros parâmetros que devem ser definidos de forma idêntica para a comunicação com RS-485. A sigla RS-485 significa Padrão Recomendado 485, Recommended Standard 485. O protocolo RS-485 é considerado o mais versátil, demonstrando bom desempenho em todos os 4 critérios. Isso levou à ampla adoção do RS-485 como a interface de comunicação preferida, quando vários nós precisam se comunicar em aplicativos de controle ou aquisição de dados. Através do uso da topologia multiponto,
vários receptores e transmissores podem ser conectados. A transmissão de dados é feita usando sinais diferenciais para maior consistência. Comunicações. São possíveis dois tipos de RS-485, sendo eles: as interfaces RS-485 com dois contatos operam no modo half duplex, enviando ou recebendo dados exclusivamente de uma vez. As interfaces RS-485 também podem ter quatro contatos, e nesse caso podem ser executados no modo full duplex. Quando usados dessa maneira, os dados podem ser transmitidos e recebidos sem definição e funções dos pinos. 1. Detecção de transportadora CD. Esse sinal de controle é usado quando um modem informa ao computador que detectou uma operadora que o computador pode usar para a transmissão de dados. 2. Receber dados, RxD. Esta linha é usada para a transmissão de dados entre duas fontes. Um exemplo são os dados recebidos de um modem transferido para um computador. 3. Transmitir dados, TXT. Esta é a linha que realmente leva os dados transmitidos. 4. Pronto para terminal de dados, DTR. Este é um sinal que demonstra que um computador está pronto para a transmissão. Terra do sistema, GND. Refere-se a uma conexão física com o terra, uma linha de base usada para medir tensões em um circuito elétrico ou um caminho compartilhado para tornar corrente elétrica. 6. Conjunto de dados pronto, DSR. Em contraste com o DTR sinal, esse sinal notifica um computador ou terminal que o modem está operacional e é capaz de receber dados. 7. Solicitação de envio RTS. Tensão positiva é necessária para esse sinal para permitir que a solicitação envie RTS a ser realizada. Indica que a transmissão sem interferências é possível entre o conjunto de dados e o terminal de dados. 8. Limpar para enviar, CTF. O envio desse sinal após o estabelecimento de uma conexão entre um terminal de dados e um modem confirma o reconhecimento pelo terminal de dados de que as comunicações podem começar. Indicador de toque, RI. O objetivo desse sinal é alertar um modem operando um conjunto de dados de que uma baixa frequência foi detectada. O sinal simplesmente alerta o terminal de dados, mas não afeta a transmissão de dados entre os dispositivos. Vantagem do sinal diferencial. A utilização estratégica do sinal diferencial permite uma filtragem eficiente dos ruídos captados pelo cabo ao longo de seu comprimento, tornando o padrão RS-485 robusto a interferências. Outra vantagem do sinal diferencial é sua imunidade à variação do potencial de terra dos diferentes dispositivos da rede. Pequenas variações no potencial de terra não prejudicam a comunicação. Topologia RS-485. A topologia utilizada pelo padrão RS-485 é de barramento ou sua variante dice chain e permite a adição e remoção de dispositivos sem influenciar outros dispositivos que já estejam em operação. Sendo o padrão multiponto, é possível adicionar vários dispositivos na mesma rede, diferente do padrão RS-232, onde apenas é admitida a comunicação entre dois dispositivos, que é o exemplo do barramento e o exemplo do daisy chain. Half duplex e full duplex. O padrão ainda pode operar em modo half duplex, utilizando um par de cabos padrão, ou em full duplex, utilizando dois pares de cabos, sendo que em half duplex somente é possível utilizar uma operação por vez no barramento, ou seja, as operações de envio ou recebimento de dados não podem ser realizadas no mesmo tempo. Já no modo full duplex, é possível enviar e receber dados ao mesmo tempo. Porém, a utilização no modo half duplex predomina em quase todas as aplicações industriais, por conta do baixo custo de implantação e a ótima velocidade em que o padrão já proporciona. Um exemplo do half duplex, um exemplo do full duplex. Nível de tensão RS-485. O padrão RS-485 define um sinal diferencial de tensão entre um par de fios, onde o transmissor oferece uma tensão de no mínimo 1,5 positivo a 1,5 negativo volts, e o receptor deve possuir uma sensibilidade de no mínimo 200 mV positivo e 200 mV negativo. Velocidade e distância de transmissão.
O padrão RS485 determina que a velocidade máxima da rede é em 10 megabits por segundo. Porém, é possível a utilização de circuitos integrados transceivers, que operam em até 50 megabits por segundo. Inclusive, alguns protocolos definem uma velocidade máxima de até 12 megabits por segundo quando for utilizado o padrão RS485, que é o caso do protocolo Profibus, provando que o limite de 10 megabits por segundo pode ser ultrapassado em alguns casos. A distância máxima da rede definida pelo padrão RS485 é de 4.000 pés, o equivalente a 1.219 metros. Caso o comprimento da rede seja muito grande, como 1.200 metros, a velocidade pode cair para até 9,6 kbps por segundo. A velocidade máxima da rede está intimamente ligada às condições de instalação e ao tipo de cabo utilizado na rede. E também podem ser utilizados repetidores, sendo que em alguns protocolos os mesmos são reconhecidos como estações na rede, possuindo endereço próprio. Cabos. O cabo de par trançado deve ter bitola mínima de 24 AWG, que equivale a 0,20 mm ao quadrado, devendo possuir blindagem sempre que possível. O cabo ainda deve possuir uma capacitância de no máximo 17 PF por FT e uma impedância maior que 100 ohms. Se não for utilizado o fio terra em comum com os dispositivos da rede, a blindagem do cabo deve ser aterrada em apenas uma de suas extremidades. Um exemplo do ponto de aterragem da blindagem. Dispositivos na rede. O número de dispositivos na rede RS485 é de até 32 dispositivos, já que é um padrão multiponto. Aqui está um exemplo da topologia da rede RS485. Aqui temos o nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. Diferenças do RS232 e RS485. RS232 e RS485 são dois padrões de transmissão elétrica existentes antes da introdução de computadores pessoais. Ambos servem ao propósito de permitir a transmissão de dados seriais. A principal diferença entre as portas seriais RS232 e RS485 está em modo de operação, distância de comunicação, níveis de transmissão e o número de contatos em uso, etc.